Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Mente Nutrida, para você que está me assistindo pelo YouTube e para você que está me ouvindo aí do podcast. Eu sou a Denise Ramos e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bom, que eu sei que é para você aí que quer emagrecer, né? Antes de falar aí do meu convidado, eu quero falar que está aberta as inscrições para o Bora Secar. Eu vou deixar o link aqui nas descrições. Para você que quer emagrecer até 8 quilos em um mês, quer fazer um desafio bacana, bora se inscrever na plataforma onde tem muito conteúdo sobre nutrição, tem treino, tem receita. Vai ser muito bom para você. Agora vamos lá? Vamos saber quem é o convidado da vez? Eu estou aqui com o nutricionista Lucas Rabelo. Ele é nutri esportivo e funcional. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. É uma honra ter você aqui, porque eu sei que nessa vida corrida, né, você disponibilizar um tempinho para conversar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Muito obrigada pela sua presença. Nada, vale sempre a pena conversar sobre nutrição, que ajudar quem precisa, né? Que bom. E ó, uma das coisas que eu trouxe o Lucas aqui é porque o Insta dele tá assim bombando, né? Você entra lá, galera, no Insta dele, tá muito bom. Ele faz muitas comparações de alimentos, né? Ó, peguei aqui um exemplo, ó. Ele tá aqui, ó. Você sabia sobre essas substituições? O que vale um pão francês? E ele coloca ali os alimentos comparando. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, que legal essas informações, porque muitas pessoas, eu sempre falo isso para os meus pacientes, consomem muito mais do que acham. Não sei se o Lucas vai concordar comigo. E eu falo para os meus pacientes, se eu tivesse uma camerazinha seguindo eles, desde a hora que eles acordam até a hora que vai dormir, e eu pudesse mostrar tudo que eles comem a mais e que eles não enxergam, eles iam ficar surpresos, né? Então, esse tipo de informação é muito legal, porque faz as pessoas enxergarem, né? E ter escolhas também. Conte um pouquinho para mim. Eu gostei muito de fazer esse tipo de conteúdo, foi legal ter essa viralização, porque serve de alerta, né? E não é um alerta negativo do ponto de vista, eu nunca mais vou poder comer açaí, porque o nutricionista me mostrou que um açaí pode ter mais caloria que 2 Big Macs. Na verdade, é um alerta que, se você comer sem moderação, com alta frequência e naquela proporção, aquilo ali vai ter muita caloria. Então, assim, eu tento educar também ao mesmo tempo, né? Pessoal, um açaí com muitos acréscimos, muitos opcionais adicionais, pode ter mais de 1.000 calorias. Não é uma refeição legal para uma segunda à tarde. Agora, talvez um açaí sem xarope de 300 ml, com 2 colheres de granola, vai ter 400 calorias. Então, assim, o culpado dessa história não é o açaí. É a quantidade de açaí e a quantidade de complementos. Assim como tudo. Às vezes, por exemplo, acontece de vez em quando em dieta de eu colocar lá uma ponta de faca de Nutella numa fatia de pão num pré-treino de alguém. E esse pão com Nutella, com uma dose de whey, vai ter 200 calorias, 250 calorias no máximo. Ao mesmo tempo, uma pessoa que pega uma colher cheia de Nutella, onde vão 40 gramas de Nutella, e passa no pão, e aí no outro come com requeijão, e aí come com não sei o quê, essa pessoa vai estar comendo 600 calorias, 700 calorias naquela refeição. Então tudo depende dessa moderação que as pessoas levam à vida. Tem um post muito legal sobre sushi, que eu mostro que 8 sushi hots têm a mesma caloria que um hambúrguer do Madeiro. Caraca! 8. E ninguém come 8. A gente come 15, 20, mistura com outras peças. A média de consumo num rodízio é de 30 a 40 peças. Caramba. E normalmente isso fica com 2.000 a 4.000 calorias. Nossa! Os sushis fritos costumam possuir de 80 a 120 calorias cada unidade. A média é de 90 calorias no sushi hot. E os sushis que não são fritos têm de 40 a 60 calorias. Ainda assim, não é pouco. Você pega 2 sushis sem ser frito, vai ter quase um pão de sal. Gente, é lindo, né, a gente poder falar sobre isso. Ó, ontem mesmo eu fiz uma corrida, eu tô agora treinando, né, pra correr. Aí eu fiz meus 5 km suado, meu filho, meu primeiro 5 km. Aí tô lá no reloginho, até mostrei isso no Instagram. Eu queimei 215 calorias. 215 calorias. Sim. Tudo bem, pode não ser, nossa, 100%. Mas quanto que dá isso de sushi? 3, 4. Vocês entendem, galera? Que é isso?
que é a quantidade que faz vocês engordarem e não emagrecer. Exatamente. Porque, às vezes, tem muita gente que tá se matando na academia, né? Literalmente se matando, treinando. Acaba o treino e consome ali o dobro de caloria que gastou durante o treino. Sim. Então, eu achei muito interessante seus posts, porque mostra essa consciência para as pessoas dos alimentos, de caloria. Não que você quer deixar as pessoas neuróticas pensando em Não, caloria, mas informar, claro. né? É gerar atenção, né? É engraçado porque 10% pelo menos dos comentários, dos posts, é alegando que aquilo é um terrorismo nutricional. Na verdade, aquilo ali é uma informação. Engraçado, e você nem, Como, nem é, fala co- sobre isso. não, geralmente eu respondo, eu gosto de responder, eu brinco que eu gosto do caos no meu Instagram. Porque é importante que as pessoas gerem esse caos para gerar resposta também da minha parte, sabe? Sim. Eu gosto de ser confrontado, eu não sou aquele nutricionista de ego que não gosta de ser confrontado. Eu gosto que a pessoa mostre aquilo que ela tá sentindo quando ela viu o meu conteúdo, para eu ir lá e rebater, olha, não é bem assim. O problema não tá no sushi, o problema tá na quantidade, o problema tá em você, o problema tá na frequência. Eu acredito que em diversas vezes da vida de uma pessoa até de um físico assim maravilhoso, ela comeu em excesso 2.000 calorias, 3.000 calorias numa refeição. E que aquilo não é capaz de mudar um shape bom numa rotina boa quando é no de vez em quando. Essa é a verdade. Então, olha que legal. Vamos supor que o metabolismo de uma mulher, a taxa metabólica basal seja 1.400 calorias, uma média. Aí a pessoa faz um treino mais 200, 300 calorias e faz um cardio mais 100, 150 calorias. Ou seja, a gente está indo 1.400, 1.700, 1.850. Então, tudo que a pessoa gasta de caloria no dia é 1.850. Dessas 1.850, se ela conseguir colocar 1.000 no café da manhã e no almoço e deixar o jantar, num sábado à noite, uma refeição lá com 12, 15 sushis, cara, tá tudo bem. Então, assim, vai dar certo. Ela vai pegar lá uns 10 sashimis, uns 8 sushis com arroz sem ser frito, e ela vai ter uma refeição de 500, 600 calorias, e no restante do dia dela ela comeu 1.000. Deu tudo certo. Então, ela vai conseguir, talvez, permanecer com aquele físico daquela forma. Talvez naquele dia específico ela não tenha um déficit calórico, mas ela tem uma refeição social que para ela vai ser muito importante. Agora, qual que é o problema que eu enxergo? Quando as pessoas colhem essas notícias, meu Deus, sushi tem muita caloria, mas eu quero comer sushi. A pessoa sai e come sushi. Ela tem aquele sentimento, já que eu tô errando, eu vou errar direito. Desisto. Eu já não estou me cuidando aqui. Eu já me deixei de lado. E aí tanto faz. E aí a pessoa começa a comer sem consciência, sem estar presente na refeição. Ela não come mais para curtir a vida com quem ela ama. Ela come porque ela parou de perceber o que ela tá fazendo, ela começou a entrar num drama pessoal, ela começou a ficar mal com ela mesma e ela começa a comer as emoções sem perceber. Aí, em vez dela comer 15, 20 peças, que já geraria uma saciedade legal, ela come 30, 40. Porque ela começa a comer igual pipoca para passar o tempo. Enquanto cabe, ela tá comendo. Então, assim, de novo, o problema nunca foi o alimento. O problema foi sempre ou frequência ou quantidade. Sempre. Maravilhoso. Tipo, nossa, gente, então tá bom, né? Porque assim, foi. Essa frase foi linda, né? Primeira coisa, a culpa nunca é de um alimento só. Então, né, acho que vocês já ouviram isso muitos nutricionistas falarem. A culpa é o quê? Da quantidade. E aí o Lucas falou de uma coisa muito legal, que é o como você come esse alimento. Sim. E eu trabalho muito isso também dentro do consultório, né? Que é o aqui e o agora. Então, você tá comendo pensando na morte da bezerra ou você tá comendo saboreando o alimento? E você repara muito isso no seu consultório, assim, que as pessoas, elas… Ó, antes de fazer essa pergunta, às vezes as pessoas elas julgam muito, né, os outros. Aí as pessoas me olham, né, por eu já ter sido fisiculturista, elas falam: "Nossa, mas você nem é feliz, né? Porque você não come". E cara, eu dou risada por dentro, porque a verdade é que eu como, porque eu como pouco, então eu saboreio o alimento, diferente de quem come em grande quantidade que só enfia a goela abaixo, porque não tá naquele momento saboreando. Ela quer o quê? Não sei, quer comer, quer, sabe, que nem você falou, comer as emoções. Então você vê isso no seu consultório, que as pessoas elas estão comendo igual pipoca mesmo? Primeira coisa que eu vejo é que as pessoas são extremamente desorganizadas com rotina. E por conta disso, elas se excedem muito. Então é aquela pessoa que, sempre que ela come muito e ela quase nunca come. Então ela acorda, ela fala assim: eu tô sem fome. Nossa, eu nunca tenho fome de manhã. Eu já acordo, atraso pro trabalho, vou direto pro trabalho. Aí eu vou comer lá pro almoço. Aí no almoço, ela vai no self-service e faz um prato de quase 1 quilo. Aí ela come de qualquer jeito, porque ela tá morta de fome. Não é nem porque ela tá comendo as emoções, ela tá com fome. Ali ela tá com Pô, fome. chegou meio-dia. Ou seja, em teoria, deu a metade do turno do dia. Ela comeu 0 caloria.
Ela precisava comer 1.500, 1.400, 1.600, não sei quem é ela, mas provavelmente por aí, se ela quisesse emagrecer. Se ela não quisesse 2.000 calorias, ela comeu zero, meio-dia. Aí, de repente, ela come 1 quilo. Quem come 1 quilo de comida não tem fome 4 da tarde. Vai ter fome 7, 8 da noite. E como ela não se planejou, ela vai levar essa refeição lá para as 9. 9 horas já tá morta de fome. E ela não tá morta de fome de frango com salada e um pouquinho de arroz. Ela tá morta de fome para um fast food, para um pastel, para uma pizza, para um sushi. E aí, de novo, ela vai lá e come 1 quilo de comida de novo. Então, essa pessoa, ela faz 2 refeições no dia, cada refeição com 1.200 calorias. Aí ela atinge o superávit calórico dela. E ela acha que ela tá chegando à noite, que ela tem compulsão, que ela tem ansiedade. Eu falo assim, minha filha, você tem fome, porque você não é uma pessoa planejada. Você não lanchou à tarde. Você não lanchou de manhã. Você não fez seu café da manhã. Você é sedentária. Você dorme mal. E, de novo, a pessoa que ela come 1.200 calorias de um fast food 10 da noite, com que fome que ela vai acordar? Aí, de novo, o ciclo se repete. Acordei sem fome, me excedi no almoço. À tarde eu nunca lancho. A pessoa fala assim, não sei por que eu engordo. Eu nunca lancho nem tomo café da manhã. Cara, você tá falando isso e eu tô com isso daqui dentro, né? E as pessoas ainda falam. Ai, gente, desculpa, esse podcast tá meio que falando mal assim de vocês, tá? Vai ser assim. Está debatendo, mas gente- é com amor. Tá, nós estamos falando um pouquinho, mas assim, presta atenção se você tá se identificando pra você melhorar. Não Com leva certeza. isso pro mal, né? É bom Não, avisar. eu gosto desse teor mais ácido da conversa, porque ele gera provocações. E pessoas que realmente estão dispostas a mudar de vida, elas gostam de se sentir provocadas. Elas acham legal essa Que história. bom, que Que ela, bom. ela percebe assim, caramba, ele tá contando a minha vida. Ele tá contando o meu drama. É. E às vezes a pessoa não ligou ainda essa setinha na cabeça dela, esse farol de. Olha, eu não percebi, eu sou assim. É. Então é por isso que eu acordo sem fome. Então é por isso que eu tô com muita fome no almoço. Então é por isso que eu tô com fome no jantar. Eu não sou uma situação à parte. Eu sou a média. Então, assim, eu tô me vendo naquela história. As pessoas acham que os problemas delas são especiais demais, que só elas têm aqueles problemas. E não, todo mundo tem o mesmo problema de você. Todo mundo que se excede à noite acorda sem fome. Todo mundo que acorda sem fome se excede no almoço. E todo mundo que se excede no almoço não lancha à tarde e se excede à noite. Ai, não, gente, É isso. eu tô chorando, minha gente. Tá lindo. Tá lindo, porque, cara, é que eu acho que todo mundo escuta, né, os Todo outros. mundo. O meu problema é a noite. Quantas vezes Sim. você já ouviu essa frase? Meu problema é Não, a noite. sempre. Gente, não é que o seu problema é a noite. O seu problema, ele começou desde manhã, que nem o Exato. Lucas tá falando. Exato. Você tá desnutrida, né? Começou desde manhã que você não sentiu fome de manhã, você passou vários horários sem comer. Quando você vai comer no almoço, você tá, né, morrendo de fome. Às vezes também tem aquela pessoa que ela vai, por exemplo, comer no self-service. Ela nem tá com tanta fome, né? Mas aí ela vê um pastelzinho, aí ela vê um negocinho, a farofinha. Quando vê o pratão tá cheio. Comeu ali sem nem saber. Que meio que tá que nem o seu Insta, né? Sim. A pessoa não tem noção. Cara, ela coloca 3 colheres de sopa de farofa e, tipo, ela acha que aquela farofa ali não tem nada, E né? essa é a pessoa que ela chega depois e fala, eu não sei por que que eu engordo, meu prato só dá 400 graminhas. Só que 400 graminhas de fritura, pastel, peixe frito, ou churrasco e farofa. Aí essas 400 gramas de comida viram 1.200 calorias. Sendo que, na verdade, essas mesmas 1.200 calorias, se ela fosse comer de batata inglesa, ia dar 2, 3 quilos. Caraca. Entendeu? Então, assim, as pessoas elas comem um baixo volume de comida com alta caloria. Isso é outro problema. É. Porque não vai saciar. Também aquele paladar só da fritura e da. Sim, né? muito mais gostoso, né? E aí ela vai entrar nesse vício que ela não vai conseguir, que nem você Não. falou, comer um frango Não. com salada. É né? muito difícil achar um paciente que tem o hábito de se alimentar bem fora de casa. Normalmente tem muita tentação. É. E aí as pessoas se excedem. E mesmo que elas não se excedam em quantidade, elas se excedem em caloria por não conhecer as calorias que aqueles alimentos possuem. É. Então ela acha super normal pegar um macarrão ao molho branco. Ah, mas eu só botei um pouquinho. Cara, tudo bem, mas esse pouquinho teve 3, 4 colheres de creme de leite. Só o creme de leite aí vai ter a caloria de um pão de sal. É assim. Ah, não, mas aqui na carninha tem só um pouquinho de bacon picado. Não é só um pouquinho de bacon picado, foram 40 gramas de bacon picado. Faz as contas disso. 40 gramas de bacon picado não é pouca coisa. E aí eu brinco com o pão de sal por ser mais lúdico, mas a pessoa vai adicionando um pão de sal na hora que ela pega algum peixe frito, ela pega um pão na questão da gordura, ela pega um pão de sal em caloria na hora que ela escolhe o macarrão que tá brilhando de gordura, ela pega um pão de sal na hora que ela pegou a salada, ela achou tranquila a salada dela, vir com parmesão e crouton.
Ela pega um pão de sal quando ela derruba uma colher de 15 ml de azeite na salada. E aí, quando ela vê, ela tem um prato igual que ela come em casa, com triplo de calorias do que É. ela come em casa. E é legal o pão, você relacionar com pão, porque as pessoas, quando Tem elas medo do começam a pão. emagrecer, a primeira coisa que elas tiram? O pão. O pão e o arroz. É. Ai, eu adoro quando vem no consultório, ó, aqui, ó, e fala: "Ai, não, tô tentando emagrecer e não consigo, eu tirei até o arroz do É. almoço". Eu falo: "Mas por que Eu, você tirou o pobre eu coitado?". provoco, eu provoco. Quando a pessoa chega assim e Você é fala que assim, nem eu, eu né? provoco. Eu amo provocar o paciente. Ele fala bem assim, Nutri, não precisa nem colocar o arroz, que o arroz eu já cortei. Aí eu olho pra ele e falo assim, e funcionou? Aí ele, não, então não era o arroz o problema, né? Não, e eu falo: "Pobre coitado, por que que tirou o pobre coitado do arroz?". Porque Ridículo, aí né? tira o pobre coitado, beleza, o almoço, vamos supor que ela realmente, ela tirou o carboidrato e ela tá legal ali. Não sei, pode ter um parmesãozinho ali, né, um negocinho, um baconzinho, mas vamos supor que ali o almoço tá legal. Só que onde que ela tá errando? Ela tá se restringindo de manhã, à tarde, 3 castanha. Aí à noite, minha filha, você acha que à noite você vai chegar e vai comer ovo? Ah, Não vai. Aí à noite vai ser onde você falou. Às vezes dá com uma fome, escorregada, tá com tá com fome. fome, ela vai comer, aí ela fala: "Ai, é quarta. Ai, já que eu furei, É, vou comer". E aí ela fala o quê? Segunda eu começo. Aí entra naquele ciclozão, E né. ela come triste, né? Porque ela vê que ela tá se excedendo e ela acha que ela tá errada. Que o certo realmente seria ela pegar 2 ovos e comer à noite. Só que presta atenção, a fulaninha consumiu zero caloria no café da manhã. Ela precisava bater 1.500. Ela conseguiu. Zero no café da manhã. Ela pegou o almoço, ela fez isso, pegou só salada e carne. Isso é outro tipo de pessoa, né? Aí, 300 calorias no almoço. Opa, deu 300 calorias do dia, já são meio-dia, falta só 1.300. Ela não lanchou à tarde, lanchou 3 castanhas. 3 castanhas vão botar mais umas 100 calorias. Então, opa, faltam 1.200 calorias agora. Cara, o dia inteiro ela consumiu 400 calorias, já são 7 da noite. Ela precisava de 1.600, 1.500. Ou seja, 80%, 70% da caloria do dia tá sobrando. Ela não consumiu ainda. E são 7 da noite. E aí, como ela chega em casa varada de fome, ela acha que ela é culpada por não conseguir comer só 2 ovos. Você não é culpada. Você tá morta de fome. Você tá desnutrida. Você não comeu o dia todo. É comum que você chegue varada à noite. Claro que isso não tá certo. Era pra você ter lanchado melhor à tarde, 3 castanhas e comida de passarinho. Não existe. Lanche de 100 calorias? Isso não existe, não faz sentido. Pense comigo, uma pessoa precisa de 1.500 calorias no dia. Ela faz só 4 ou 5 refeições por dia. Uma refeição tem 100 calorias? Qual o sentido disso? Se dividir as 1.500 calorias por 5 não dá isso, dá 300. Entendeu? Sim. Daria pra usar as 3 castanhas, pegar uma fruta, pegar uma dose de whey e se brincar, às vezes ainda dá pra pegar 2 quadradinhos de chocolate. Ai, cara, ó, você tá falando isso e, tipo assim, começa a dar pena, assim, né? Mas é por isso que existe o canal Mente Nutrida, pra trazer conhecimento pra vocês. Porque a gente tá aqui meio que falando de vocês, mas pra vocês se identificarem, mas calma, que tem uma solução. Então, se você tá vendo, caraca, tô assim, né? Não tem jeito? Tem jeito. Olha só o que o Lucas tá falando, né? Foi bem legal. Sobrava 1.000 calorias pra ele comer, pra essa Ah, pessoa comer à noite. Ela podia comer um prato de ah, arroz, um arroz, feijão, uma carne. ela poderia ter comido lá 300 calorias no café da manhã, 600 calorias no almoço e à tarde comido 300 calorias, ainda sobraria pra ela um prato de arroz com carne e salada no jantar. E Aí, pode ela, continuar. por ter medo de comer o arroz no jantar, ela se pune Nossa, comendo só 2 ovos, 9 da noite. Aí chega 11 horas, ela salta a geladeira e come 1.000 calorias. caramba, sendo que podia comer o arroz, mas ficou com medo de comer o arroz porque colocaram na sua cabeça que o arroz engorda. Você prefere comer um sorvete ou comer outra coisa. Cara, Lucas, e sabe o que mais interessante? Nós estamos em 2023, existe um monte de redes sociais, inclusive Sim, nasceu uma nova aí, sim, né? é, Mas as pessoas não têm conhecimento sobre isso, sim, cara. é. É Ou não querem ter, né? impressionante. Eu acho que as pessoas não querem ter conhecimento sobre isso. Elas Ai, mas o fingem. que que é o não querer? É tipo, sei, mas Ah, eu acho que não sabem, é. Lucas. Eu acho assim que a pessoa ela vive no errado, ela não quer mudar naquilo que ela sabe que ela precisa É, mudar, é. e por ela fazer isso, ela vai tentando encontrar soluções mágicas, Ela sendo que ela entra não fez nem nas. o básico bem feito. É. Então, assim, a pessoa que ela quer emagrecer, ela tem que se fazer 3 perguntas básicas para saber se ela quer emagrecer ou se ela quer se enganar. Isso é duro.
Vamos Mas vamos lá. lá. Primeira coisa, eu estou fazendo exercício físico diariamente? Quando eu falo diariamente, gente, é pelo menos 5, 6 vezes na semana. Essa história assim de fazer 2, 3 vezes, tudo bem, pra sair do sedentarismo, mas é muito medíocre. Quem treina 3 vezes na semana, treina 12 dias do mês. Considerando que vai ter um dia assim que tá com fluxo muito intenso de menstruação, que vai estar mais doentinha, que vai ter uma atribuição, a pessoa vai treinar 10 dias no mês. Nossa, caraca, é pouco 10 de demais. 30. Ou seja, ela treina 30 e poucos por cento do mês. Aí a pessoa tá falando, eu quero emagrecer, mas eu só treino 30%. Desculpa, você não quer emagrecer. É muito medíocre. Então, a primeira coisa, você tá treinando diariamente? Porque tem gente que não tá nem treinando e tá falando que quer emagrecer. Segundo, você dorme bem? Porque se você não dorme bem, você não vai conseguir coordenar o seu cérebro a tomar boas decisões. O nosso sistema de recompensa, o nosso sistema límbico fica totalmente alterado. Quem não dorme bem, quem acorda cansado, não consegue tomar boas decisões durante o dia. Vai comer besteira, não tem como. Todo o nosso eixo cerebral que gera essa nossa capacidade de discernimento, de más decisões, de boas decisões, isso é regulado pelo sono. E a terceira e última coisa, você tem absoluta certeza que o seu cardápio diário está em déficit calórico? Porque se você não tiver em déficit calórico, você não vai emagrecer. Aí a pessoa não procura um nutricionista, não está em déficit calórico, não treina e da 1 da manhã ela está rolando o feed do Instagram. Essa pessoa me falar que quer emagrecer é um afronto. Não, ela sabe que ela precisa emagrecer. Querer emagrecer ela não quer É ainda. que querer é Querer, diferente de poder, né? cara, quando você quer fazer alguma coisa, fala assim, legal, eu quero. O que que tem de melhor para ser feito? Uma coisa que me incomoda muito é o paciente que chega no consultório, ele pergunta assim: "Lucas, só 2 vezes na semana de treino já dá?" Eu falo assim: "Cara, que pensamento de mediocridade, né?" Eu penso dentro de mim, obviamente eu não vou falar isso para o paciente, mas eu falo assim: "Cara, que pensamento de mediocridade." A pessoa ela tá perguntando qual que é o mínimo possível que ela Nossa. pode fazer para conseguir o resultado. É justamente por conta desse pensamento de mediocridade que aquela pessoa tem sobrepeso e obesidade. E aí você tenta reverter, eu falo assim: "Não, cara, não é isso." Imagine que seu filho vai estudar e ele te pergunta qual que é o mínimo que ele pode estudar. O que que você vai responder para ele? Ou que você vai desenvolver uma empresa e você pergunta assim: "Qual que é o mínimo que eu posso trabalhar para minha empresa dar certo?" A gente não pensa dessa forma em nenhuma área da vida. E é óbvio que com a alimentação também não vai dar certo. A gente pensa no máximo. Cara, eu quero mudar de vida, não quero? Legal. Qual que é o mais rápido que eu posso fazer isso? Qual que é o máximo que eu posso dar? Qual que é o melhor treino? Qual que é a melhor frequência de treino? Como é que eu posso caprichar ao máximo? Porque eu sei que eu vou ter meus momentozinhos que eu vou querer sair de vez em quando do plano. Mas quando eu estiver no plano, qual que é o melhor que eu posso fazer? E as pessoas não chegam com essa mentalidade. E é justamente isso que afasta elas de ter uma boa performance. E a gente tenta mudar a cabeça dessa pessoa. Olha, não é por aí, cara. Você precisa entender que é esse ponto da sua vida que você precisa trabalhar. Caraca, arrasou. Muito legal isso, porque realmente, assim, as pessoas elas procuram nutricionista, então beleza, elas deram o primeiro passo, mas realmente a maioria que a gente vê, elas elas querem, mas elas não querem se esforçar para conseguir, Sim. né. Então, tá, aí beleza, pra você não ficar tão triste, né, pelo amor de Deus, que eu Calma, acho que aquela pessoa tá ali falando: "Tá, e agora o que eu faço?". calma. Calma, tenho solução. Tem solução. E a solução é mais fácil que parece, né? Tem as pessoas que eu tenho um jargão que eu uso, que é os de lenga-lenga. Eu chego para meus pacientes e falo: "Gente, você quer emagrecer rápido ou você quer ficar de lenga-lenga?". Quem são os pacientes de lenga-lenga? É esses assim, entendeu, que tá aí, vai, vem, às vezes tá fazendo consulta comigo, e aí consegue um pouquinho, não sei o quê, troca de nutricionista, porque acha que é o nutricionista que não tá Sim, dando certo, aí sim. fica de lenga-lenga. Muda de nutri, para, e nunca chega no resultado. Ou o cara que o Lucas acabou de falar, cara, essa pessoa é incrível também, né. Eu acho que a gente tem que transformar. É difícil ter pessoas assim, eu acho que essa é uma mentalidade um pouco mais de atleta, você pega um atleta, Sim, assim, né. sim. As pessoas mais normais, a gente tem que transformar a Transformar, mentalidade para ficar assim. com certeza. Então dá certo, mas você tem que passar também por um processo talvez de autoconhecimento, É, né. Eu sempre indico, até trago meus livros para ficar aqui, para a pessoa ler, né, sim, leitura, para se desenvolver. exato. Porque às vezes também, esse fato do emagrecimento é alguma coisa relacionada à mente, Sempre. é a mentalidade. O que que então tá te impedindo ali de você comer melhor? Por que que você é uma pessoa que procrastina, Perfeito. né? Então tentar encontrar talvez a psicologia aliada na nutrição, é uma forma de fazer o paciente É. chegar mais rápido no Eu objetivo. sempre falo que a gente tem que tratar o paciente com seriedade e empatia. Eu não acho que uma pessoa acorde um certo dia da vida dela e fale assim: a partir de hoje, eu vou desenvolver sobrepeso e obesidade.
eu vou comer muito mais do que eu posso e eu vou amar colher as consequências disso. Eu vou amar ter dificuldade para me mover, eu vou amar diminuir minha libido, eu vou amar piorar minha vida sexual com meu marido, eu vou amar ter mais risco de câncer, mais risco de infarto. Eu não acredito nisso. E é óbvio que isso não funciona assim. É por falhas, entre aspas, né, falta de desenvolvimento emocional em algumas áreas da vida. Isso modifica o nosso comportamento alimentar, fazendo a gente ganhar peso. E é importante que a nutrição ela chegue nesse ponto de ter uma abordagem um pouco mais para o lado da terapia e levar o paciente que está com sobrepeso e obesidade para a terapia. Porque se a pessoa não consertar aquela base que modifica o comportamento dela, dificilmente ela vai ter aderência num processo dietético. Se você chega para uma pessoa que está assim, mal com o trabalho dela, que não encontra virtudes no trabalho dela, que não encontra o senso de utilidade, e por conta disso ela chega em casa com um drama existencial, super entediada, e ela come, não é uma dieta que vai fazer ela comer menos. Não é. Ela precisa rever a vida dela como um todo, ela precisa redescobrir a utilidade dela no trabalho dela, ela precisa se renovar como pessoa, ela precisa construir virtude. Só depois disso que ela vai ter um pouco mais de paz e equilíbrio emocional para escolher melhor a sua alimentação da noite. Porque enquanto ela não resolver essas causas internas, esses monstros que ela ainda tem, que atormentam ela vai comer com desequilíbrio, porque a comida vai entrar num papel de anestesia para o corpo dela. Ela fala assim: meu Deus, eu preciso esquecer esse dia horrível que eu tive dentro de mim. E assim, não consertou isso, a alimentação não melhora. Por isso que é importantíssimo o papo de aliar o comportamento a também a nutrição tradicional, de contar caloria e tudo mais. A nutrição ela é integrada, ela é holística. Se ela não tiver integrada com a psicologia, não funciona. Cara, é muito interessante isso, né, porque você já teve algum problema em relação à alimentação? Alguma fase da sua vida? Eu começo a desequilibrar meu comportamento quando eu tô tendo, assim, problemas relacionados a trabalho, família ou relacionamento. Eu percebo que sempre que eu tô vivendo algo que eu nunca vivi antes, exemplo, um término de 3, 4 anos de namoro, um problema financeiro nada a ver. Sempre que eu tô vivendo algo novo na minha vida, eu desajusto o meu comportamento até aprender a regular o meu comportamento na hora de passar por aquele problema. Eu brinco que é uma construção de virtude e maturidade. Eu tenho uma história muito boa, você quer saber? É Lógico. uma história de uma paciente minha, ela deixa eu contar essa história, eu não vou citar o nome dela. E eu atendo já há quase 10 anos. E eu atendi essa menina com 19 anos de idade, depois com 26 anos de idade, em 2 panoramas totalmente diferentes dela como pessoa. Quando eu atendi ela com 19 anos, ela tinha engordado 20 quilos em 6 meses. E assim, 20 quilos em 6 meses é algo absurdo de se encontrar. A gente não costuma ver por aí uma Caraca. pessoa engordar 20 quilos em 6 meses, né? E aí a gente foi debatendo o porquê. Basicamente, ela terminou o primeiro relacionamento da vida onde ela foi traída. E assim, o primeiro relacionamento da vida, acho que a gente consegue lembrar, né, com 18, 17, 19 anos de idade, é aquele buraco no peito que não tem tamanho, aquela sensação de abandono, de nunca mais encontrar ninguém, qual que é o problema que eu tive, onde eu falhei, o que que aconteceu, por que que essa pessoa passou por mim. Então assim, você fica arrebentado emocionalmente. E você ainda não sabe curar aquele buraco. E com 19 anos, a maneira que ela encontrou para curar aquele buraco foi ligando para as amigas que apareciam mais felizes na rede social, as mais baladeiras. E ela foi naquela onda. Então, assim, sexta, sábado e domingo, balada. Noite virada, álcool para dentro. Ou seja, excesso de caloria e um ciclo circadiano totalmente desajustado. Joga a dopamina lá pra cima, beijando gente diferente, conhecendo gente diferente, aí baixa aplicativo de namoro e não sei o quê, dopamina lá em cima. Uma dopamina lá em cima é uma dopamina muito diferente da vida cotidiana, tradicional, um pouco mais tediosa. E aí, quando chegava na segunda-feira, que tinha uma vida mais tediosa, o que que ela fazia? Não se aguentava dentro da rotina. Ela sentia um tédio absurdo, uma tristeza, e à noite, como é que ela se anestesiava? Comida. Ela falou que começou Caraca. a fazer o melhor brigadeiro da vida dela. Então, assim, sexta, sábado e domingo ela errava, virando noite, enchendo o corpo de álcool, de caloria alcoólica. E segunda, terça e quarta era fast food e brigadeiro pra dentro. 6 meses, 20 quilos. Caramba. Junto com isso, ela começou a desenvolver depressão, porque ela começou a sair com muitos homens diferentes, que a dor do amor é com outro amor que a gente cura,
E esses caras começaram a machucar ela. Então ela saiu do relacionamento com aquele sentimento de agora que eu tô solteira, eu não vou mais viver nenhum relacionamento tóxico. Só que ela não percebeu que ela se colocava em micro-relacionamentos tóxicos mesmo solteira. De ir pra casa de um cara e o cara expulsar ela 20 minutos depois. De um cara prometer mundos e fundos pra ela e no outro dia o cara tá na balada ficando com outra pessoa, uma amiga dela. Então isso começou a passar por cima do psicológico dela como uma avalanche. E ela desenvolveu compulsão alimentar, ansiedade, depressão. 20 quilos em 6 meses. Caraca. Perceba, o que fez essa pessoa engordar? Uma dieta ruim? Não. Foi um problema relacionado à virtude. Ela não sabia passar por aquele abalo emocional de outra maneira ainda. E tá tudo bem, ela tem 19 anos. Com 26 anos de idade, eu atendi ela de novo. Porque ela tinha terminado de novo e ela tava com medo de engordar de novo. Nesse processo, ela emagreceu e tudo mais. E ela tava com medo de engordar de novo. E eu achei muito legal. Olha. Porque olha a primeira percepção que ela teve. Antes, ela terminou e ela se ligou às amigas de balada e à comida. Agora não. Agora ela falou assim, cara, agora eu vou me cuidar um pouco mais, vou desenvolver autocuidado. Ela se conectou à religião, ela se conectou mais à família, ela se conectou mais às amigas de infância, que eram. É difícil falar isso, mas que talvez eram amigas naquele momento de mais valor para ela contar problemas. E nessa brincadeira, passaram 6 meses, ela não engordou nada. Olha aí que legal. Então, de novo, foi só a inclusão de uma dieta. Desculpa, a dieta não foi 1% do processo. Foi um desenvolvimento pessoal, um amadurecimento, uma construção de virtude. Então, muitas vezes, as pessoas elas vão engordando e elas não entenderam que o problema não está na alimentação. A alimentação, obviamente, vai ajudar você a sair daquele problema. Mas antes disso, você precisa entender quem é o seu monstro. Onde que você precisa melhorar? O que é o problema, de fato, que está desajustando o seu comportamento? O dessa menina foi saber não reagir a um término de um namoro. E você que está aí? O que você ainda não sabe reagir, que está desajustando o seu comportamento alimentar? E é justamente isso que está te fazendo engordar. Qual é o gatilho? Qual que é o gatilho? Né? Eu tenho hoje 55 quilos e eu morei nos Estados Unidos, morei 2 anos e eu que engordei quase 20 quilos Tá vendo? Uma experiência em nova. 6 meses. Que você não sabia reagir. Não sabia falar inglês. Eu já era nutri, tá? Eu sempre conto Tá. essa história porque eu me formei e vazei. Fui fazer um intercâmbio para os Estados Unidos. Então, nem Legal. cheguei a atuar como nutricionista, né? Me formei e saí. Cara, eu fui sem falar um A em inglês. Eu fui morar com uma família americana. Eu fui ser babá, sendo que eu nunca tinha cuidado de criança. Então, assim, era tudo muito novo. E outra Quantos coisa… anos? 22. Novinha. 22 anos. E outra coisa, eu fui criada, né, sem muita comida em casa. E quando eu fui para os Estados Unidos, agora a gente vê, né, muita comida, né? Sim. Mas antigamente, lembra aqueles queijinhos? Os queijinhos. Não tinha tinha. aqui. Então essas comidas dos Estados Unidos, cereal… Cara, eu ia pra casa Eu fui dos americanos. encantada. Eu fiquei encantada. Eu comi, mas eu comi. Eu engordei quase 20 quilos. Eu tô com 55 hoje, eu fui pra quase 70 quilos, Lucas. E eu não me via. Eu não me via engordando, não me via engordando. E também não sabia qual era o gatilho. Eu sabia que eu estava comendo mais, mas eu não estava entendendo esse ciclo, sabe? Que era o quê? Final de semana, saía pra beber. Fast food, muita comida por conta da minha ansiedade. Então, isso que o Lucas falou foi muito interessante. Que é tipo, você que tá assistindo agora, é tentar saber… Beleza, você tá engordando ou você engordou, tem um motivo, tá? Não é porque o seu Desculpa, não é porque o seu metabolismo é Não é sua lento. tireoide. Não é a tireoide, tá? Não é porque você está ficando mais velho. É porque você tá comendo. Você tá comendo mais. Aí você tem que entender por que você tá comendo então mais. É né? você ter um olhar de empatia pela sua história. Entender que tá tudo bem. E tá tudo bem. Você não saber reagir ainda a alguns problemas, tudo bem. Agora você vai procurar o quê? Se desenvolver. Exatamente. Então, quando eu descobri que eu tava… Que eu não, e olha, sabe uma coisa que eu gosto dessa história? Eu gosto muito de contar? Que eu estava mais gordinha, mas eu estava me amando. Eu estava super bem comigo mesmo. Super bem comigo mesmo. Quando eu subi na balança, que eu falei, caraca, 70, engordei. Falei, beleza, quero emagrecer. Mas eu nunca deixei de me amar, né? E tem umas fotos que eu posto de antes e depois, que tipo assim, é uma pessoa que as pessoas falam, meu Deus do céu,
totalmente diferente da Denise de agora. Mas a época que eu estava acima do peso, eu não deixei de me amar. E eu acho muito importante eu falar isso, porque as pessoas, quando elas engordam, elas deixam de se amar, elas deixam de se olhar, porque elas acham que tudo está relacionado com o seu peso. E não está. Tudo bem, não é saudável estar Sim, acima do peso. Você não tem que ter também essa aceitação que sim, muitos pregam, né? Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu não sou claro. a favor de levantar a bandeirinha a favor da obesidade, né? Mas você tem que se amar, cara. Você não é o seu peso. Então, a partir do momento que você fala, beleza, eu tô acima do peso, eu me amo, você acaba se cuidando. Sim, Então, muitas pacientes que eu vejo também que estão entrando nesse processo de emagrecer, o ódio é tão grande que elas têm delas, que como é que você vai cuidar de você é. se você não se ama? Isso é falta de empatia pela própria história, É, né. Eu acho isso engraçado, porque as pessoas aconselham muito bem os outros e na hora de se aconselhar elas se destroem. Às vezes chega um amigo ou uma amiga e fala assim: "Ai, nossa, vacilei esse final de semana na dieta, comi muita besteira, saí muito com os amigos e não sei o quê". E aí vai pedir sua opinião, aí você fala assim: "Cara, mas você estava super focadinha, tá tudo bem, foi só um final de semana desequilibrado e provavelmente você fez isso porque era especial o momento. Isso não vai arruinar o processo inteiro, um sábado à noite desorganizado, um domingo desorganizado por uma escolha de viver uma despedida diferente. Tá tudo bem, cara, só voltar pro plano agora". A gente aconselha o outro assim. Agora, quando o problema é com a gente fala assim, ó: "Não acredito. Nossa, você é uma picareta mesmo, né. Não acredito que você fez isso de novo. Nossa, você não consegue ter aderência nenhuma a nada. Nossa, como você é fraca". Então a gente se maltrata muito. E assim, se a gente não tem empatia pela nossa história, se a gente não entende esses gatilhos que a gente tá comentando agora: "Ei, tá tudo bem engordar. Tá tudo bem. Você não escolheu por isso. Você reagiu a algo que você não sabia reagir e você engordou". E aí eu sempre brinco, você não precisa aceitar uma condição, porque a obesidade é uma doença. Mas se você não se ama, você não consegue desenvolver o autocuidado. O autocuidado, ele começa através de empatia e amor próprio. Então você fala bem assim: por me amar, eu vou sair dessa situação. Por gostar de dormir bem, de acordar bem, de ter uma vida sexual mais legal com meu marido, de estar mais disposta, de estar menos ansiosa, de ter, de superar mais rápido meus momentos tristes. Eu vou resolver me cuidar. Por transpirar, por gostar de ver meu corpo mais ativo, por diminuir aquela dor no joelho. E eu sempre falo para as pessoas não viverem à luz do emagrecimento o dia inteiro. Ah, tô fazendo isso para emagrecer, tô fazendo isso para emagrecer. Não, não é só para emagrecer. Por mais que emagrecer seja muito motivante, muito gostosinho, talvez seja o que tem menos valor em todo esse processo. Você pensar que, cara, eu vou dormir melhor, eu vou acordar melhor, eu vou ser menos ansiosa, eu vou ter uma autoestima maior, eu vou me relacionar melhor com as pessoas, eu vou me comunicar melhor com as pessoas, eu vou ter mais autoestima para me desenvolver no trabalho, eu vou ter uma vida sexual melhor com meu marido, eu vou sentir menos dor no corpo, eu vou poder marcar aquela viagem que eu não podia marcar porque eu não conseguia subir num barco ou pular na água. Então, quando você pensa, eu vou conhecer meus netos por mais tempo, eu vou brincar com os meus netos. Então, quando você pensa nesse valor que está além da perda de peso, talvez isso te motive por mais dias a se manter no processo. Porque o emagrecimento, muitas vezes, ele é extremamente desagradável. O peso ele varia de um dia para o outro, aí você acorda mais magrinha, aí dorme com mais peso, aí você acha que está tudo arruinado. E quando você vai treinar pensando naqueles outros valores, aqueles outros valores eles não são passageiros. Você sente ele todos os dias. Então, eu sinto que as pessoas que elas têm mais aderência no processo da mudança de conduta como um todo, são aquelas pessoas que enxergam o valor além do emagrecimento, que desenvolve o amor próprio e que desenvolve a empatia pela própria jornada. Se isso não acontece, nada acontece. aí. Que é é meio clichêzão, né, mas é o você Ah, curtir o processo, né. O emagrecimento é o seu destino. Mas se sim, você também só pensar no destino, aí fica a grande pergunta, né, quantos pacientes você atendeu que não voltou para o peso claro. perdido? Então, assim, não adianta só querer emagrecer, você tem que lembrar que você tem que se manter naquele peso, Sim, né. E na verdade, se manter no peso perdido, eu acho que é uma das tarefas mais difíceis de com emagrecer. certeza. Porque quando a pessoa quer emagrecer, ela faz, ela treina, ela, né, beleza, emagreci meus 5, meus 10 quilos. E agora, querido, o que que você acha? Você acha que você vai poder voltar para a vida de antes? É. Não. É engraçado isso, né? Eu falo isso muito no consultório. Eu falo assim, que o emagrecimento, a dieta, na verdade, não é sobre aquilo que você é capaz de fazer, é sobre aquilo que você é capaz de manter. Porque o nosso corpo é uma foto
do filme que é a nossa rotina. Então, a rotina que você tem no fim de semana, durante a semana, a maneira que você acorda, come, dorme, bebe, come doce, como você confraterniza com as pessoas que você ama, como você viaja, a rotina que você tem, ela é um filme e a foto desse filme é seu corpo. Então, se você quer mudar seu corpo, você também está dizendo que você precisa mudar essa sua rotina. Só que se você mudar essa rotina por 6 meses, legal, você entra no emagrecimento por 6 meses. E se você volta àquela rotina antiga que te deixava com 80, 90 quilos, você volta a ter 80, 90 quilos. É como se existisse uma rotina dos 90 quilos, uma rotina dos 80, uma rotina dos É 70, uma rotina dos verdade. 60, e aí você precisa se encaixar em alguma rotina. Só que olha que legal, a rotina que a gente leva, ela tá intimamente ligada à maneira que a gente visualiza a vida, aos nossos valores, às nossas virtudes, a como a gente sabe ser feliz em alguns processos. Então vai muito além. A gente só consegue construir uma nova rotina quando a gente começa a construir mais inteligência emocional de fato. Vou te dar um exemplo. Todo mundo tem o tio churrasqueiro em casa, que é aquele tio que faz o melhor churrasco, o mais engraçado e que tem a barriguinha bem saliente, aquela barriga dura de gordura visceral, de álcool e excesso de gordura saturada. Normal. É uma característica, um estereótipo muito presente em todas as famílias, o tio churrasqueiro. Ô, tio Daniel. Emagreceu o tio Daniel, hein? Ah, o tio Daniel, Meu tio também Daniel tem, eu não vou citar, emagreceu. que eles me pegam. Eu posso citar que ele Que o tio Daniel é emagreceu. divertido. É sempre a É. pessoa mais divertida. E assim, por que que aquela pessoa tem aquela barriguinha de álcool e gordura saturada? Porque a única maneira que ele sabe ser feliz no fim de semana é com muito álcool e com muita carne. É uma construção de valor, de virtude, que cercou a vida daquela pessoa desde a sua adolescência até agora. São as camadas psicológicas que foram construídas na vida dela que levaram ela para aquele lugar. Ela reage toda aquela vida dela. E tá tudo bem. Agora, para aquele tio, ele vai conseguir fazer uma dieta por 1, 2, 3 meses. Agora, será que ele vai conseguir gerar um novo significado para o fim de semana dele? Será que ele vai aprender a se divertir de outra forma? Porque talvez ele consiga silenciar totalmente a vida social dele por um tempo. Mas será que isso não vai amargurar o peito dele, trazer uma tristeza porque ele não sabe ser feliz de outra forma? Porque se isso estiver acontecendo, ele vai voltar à rotina É. natural. É a única maneira que ele sabe ser feliz e tá tudo bem. E aí, o que que essa pessoa precisa aprender? Ela precisa reconstruir as suas virtudes. Então, assim, cara, será que eu consigo, em vez de fazer churrasco, me divertir com os meus amigos, fazendo um filé mignon, uma batata assada? Em vez das minhas 15 cervejas, eu divido uma garrafa de vinho com a minha mulher? Porque aí eu vou entrar num consumo de 1.200 calorias, mas que antes era de 4, 5 mil na refeição. Poxa, já melhorei. Será que eu consigo voltar àquele hábito que eu tinha na adolescência de amar ver filme no cinema com a minha esposa? Será que eu consigo voltar àquele hábito que eu tinha de montar um karaokê em casa e passar a noite cantando? Então, se você não reformula o seu ambiente e essas suas virtudes, onde você sabe ser feliz, onde te traz paz, você não consegue mudar o comportamento eternamente. Aquela mesma menina de 19 anos que a gente estava falando, se ela não soubesse ser feliz de outra forma que não fosse com o álcool, com a balada, com conhecendo vários rapazes diferentes, ela continuaria tendo sobrepeso. Ela continuaria tendo obesidade 6 meses depois de uma intervenção dietética. Porque essa é a maneira que ela sabe lidar com a vida dela. Vai muito além de um processo dietético. Caraca, né? É muito Não, forte, né? e você falando aí, eu até meio que veio assim na minha cabeça, pô, então às vezes tem pessoas que tá tudo bem ficar acima do peso. Mas aí rapidamente me veio, não, não tá tudo bem, É. porque elas vão reclamar. Né? Quantas pacientes você já não atendeu, né? Que às vezes, ai, Nutri, não, tá bom assim pra mim, mas não tá. Ela reclama que não tem roupa que serve. Sim. Ela reclama. Então, assim, não tá tudo bem. Não tá. Não Existe um tá tudo bem, vai ter um peso. O carinha lá do sofrimento final de interno. semana, o cara do barrigão, ele tá feliz ali naquele momento no domingão, mas os outros, eu tenho certeza que ele tá. Ele tá Ele não consegue incomodado. correr, meu. Se ele tiver um neto, ele não vai correr atrás dele. Recentemente eu fiz um reality show. Eu tenho uma academia lá em Águas Claras, ó, Legal. fazer jabá aqui, lá na URM Fit. E aí nós sorteamos uma pessoa que estava interessada em emagrecer. Ela tinha que fazer dieta comigo e tinha que treinar na academia. E aí escolhemos uma pessoa, que foi o Renato. Ele começou em janeiro. Ele treinou todos os dias, ele fez dieta comigo e ele emagreceu 20 quilos. Legal. E na primeira entrevista, né, quando eu perguntei pra ele por que você quer emagrecer, ele falou, cara, a primeira coisa que eu quero é que eu quero brincar com os meus filhos. Perfeito. Ele tava com 110 quilos. Olha o valor disso, né? E aí,
Começamos com isso. Cara, o antes, depois eu te mostro. É impressionante, não só esteticamente. No final do vídeo, eu coloquei ele brincando com os filhos, andando de Incrível. bicicleta. Ele não conseguia fazer isso. E a esposa dele falava pra mim, Denise, ele não, a vida dele, não tô nem falando de estética, mas a vida dele, ele chegava cansado. Ele não queria brincar com os meninos, ele tem gêmeos. Não queria brincar porque estava cansado, passou o dia inteiro e aquele ciclo de come muito carboidrato, chega à noite, né, quer comer mais, enfim. Então, olha o quanto que melhorou a vida dele. Então, você tá falando aí do tiozão no domingo, Sim. e aí eu, cara, então beleza, deixa a pessoa ser feliz, mas ela não vai estar. É esse o É. problema. É complicado, né? A pessoa não consegue se enganar por muito tempo. Aquele sentimento de insatisfação pessoal em várias áreas da vida vai cercar a semana dessa pessoa. Sim, E a gente entra no outro problema, que é quando a pessoa ela entende essa insatisfação, ela vai usar mais álcool e mais carne como anestesia, como um tamponante para aquelas frustrações. Então ela fala assim: nossa, eu tô tão insatisfeito com a minha vida que o melhor momento que eu tenho é quando eu tô dopado de álcool. Que aí eu paro de lembrar dos problemas que eu gerei na minha vida. E aí, de novo, um ciclo vicioso que não acaba. Então, mais complicado ainda, né? pra essa pessoa ela dar um tilts assim, É, que nem o Renato, ele só deu o tilts nele assim, porque eu acho ele bebia demais, bebia muita cerveja, e aí ele fez uma promessa que ele falou que ele não ia mais beber. é legal. Só que ele não estava afim de procurar nutricionista, né? Então Sim. foi com a ideia do programa que ele falou: acho que eu vou aderir, tô com vontade. E uma coisa importante dele foi isso. Ele estava afim. Exato. Porque muita gente também que quer emagrecer, mas não sei, parece que não é o momento, que é o que a gente tá falando até agora de tudo, né? É. Não vai. Eu tenho alguns amigos psicólogos que eles falam algo que eu me revolto um pouco quando eu escuto e ao mesmo tempo eu reflito um pouco. Eles falam que o ser humano só muda quando eles enfrentam uma dor pessoal muito grande, uma insatisfação pessoal muito grande. Quando você olha para sua jornada e fala bem assim, eu estou completamente insatisfeito com a dor que isso me gerou. Ou quando passa por uma humilhação na rua diferente, ou quando se vê diferente. Homem tem muito isso quando começa a ter problema em relação sexual, que aí fala bem assim, não dá mais, já deu, tô deixando de ser homem. Então, homem tem muito isso. Então, assim, às vezes as pessoas não mudaram ainda porque elas não tiveram uma insatisfação consigo muito grande. Não passou por esse Não momento, né, passou por de um momento assim de se percepção, olhar e falar assim, assim. cara, não me reconheço dentro de mim. E Lucas, você falando isso, muita gente que engorda, e eu tive esse exemplo pessoal, quando eu comecei a engordar era inverno nos Estados Unidos, né, então a Sim. gente só usava roupa, Você não se via. né, eu não estava me vendo. E um outro fator, eu não me pesava, porque a balança era em libra. E eu não ia ficar fazendo A cálculo lá, continha. então eu não sabia quanto eu estava me pesando. Então, assim, por mais que eu estava gostando de mim, eu não sabia do que a Denise tinha se transformado. Pô, eu engordei quase 20 Muita quilos, foram coisa. 17 quilos, é muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. Eu lembro da minha mãe de eu fazer, na época era Skype, né? Eu fazia Sim. Skype com a Aham. minha mãe, A ê, videochamada. Denise, cuidado, você tá grávida. Eu falava, mãe, você é doida, porque eu tava com um rosto Aham. desse tamanho. E eu não me via. Quando que eu percebi? Quando chegou o verão, eu lembro dessa história assim, e eu fui colocar uns shortinhos. Ele não passou do joelho. Eu falei, meu Deus, será E um shortinho que você sempre usava antes. que eu usava antes? Eu engordei Entendi. muito rápido, foi muito rápido. Mas assim, comi muito Uma pra mudança engordar, muito né, drástica foi de muito comportamento e drástica. rotina, né? Muito, muito. Muito álcool, né, imagina, 22 Curtindo anos, 22 Estados anos. Unidos, né. Cara, eu coloquei, eu falei: "Eu não tô acreditando nisso". Aí eu fui subir na balança pra fazer as contas, eu estava com quase 70, eu não lembro exatamente porque, né, Sim. mas era quase 70 quilos. Aí eu falei: "Meu Deus do céu, A quer". diversão custou, né? Eu falei: "Eu não vou voltar para o Brasil", eu estava pra voltar para o Brasil, eu falei: "Eu não vou voltar para o Brasil, né, com Desse esse jeito. peso, Nutricionista desse jeito, nutricionista, né? vou emagrecer". E aí, por sorte, eu conheci meu marido lá nos Estados Ai, Unidos. que legal. Ele é daqui de Brasília. E ele sempre gostou de se cuidar e tal. Isso é muito importante abordar também. Porque por mais que eu tinha conhecimento da área por ser nutricionista, as minhas amizades não estavam me levando para o peso que eu gostaria de ter. Claro. Desculpa, amigas, mas assim, né, vocês, né, Roberta, Ana Paula, era o quê? Uhum. Era só cachaçada, fast food o tempo inteiro
Então, assim, se eu me mantesse somente com elas, eu não ia conseguir. Então, quando eu comecei a namorar o Marcelo, você acredita, eu não treinava. Ele me levou pra academia, ele me levou para essa alimentação mais saudável, então eu grudei nele. Então, olha só, galera, olha que exemplo. Eu, como nutricionista, tá? Tô contando essa história para vocês. O quanto o meio externo te influencia. Não importa qual profissão você exerce, o que você é, o meio, as pessoas que estão ao seu redor vão te influenciar É. para o que você come, para o que você vai fazer, para onde você quer ir, né? Eu e o Lucas, nós pertencemos a um grupo, né, de nutricionistas, o Golden Group, e lá é falado muito sobre isso, É. né? Nós somos a média das 6 pessoas que estão ao nosso redor, das Exato. 5 pessoas. Exato. Então, para onde você quer chegar, né? Se você quer emagrecer, você está se relacionando com as pessoas certas? As pessoas do seu trabalho estão mais ali de fofoquinha, comendo pão de queijo, bolinho, ou estão, vamos treinar, vamos correr amanhã. Quais são as amizades que você está tendo? Faz sentido isso para você, Cara, Lucas? totalmente. Nós somos frutos do meio, né? E a gente chama isso na psicologia de ambiente, né? E o nosso ambiente, ele nos modifica muito, né? E querendo ou não, o ser humano é um ser sociável. Por isso que eu sempre brinco que a nutrição, ela é muito mais do que uma matéria, uma ciência médica, né? Ela é uma ciência quase voltada assim pro comportamento mesmo, e a gente tem que discutir ambiente, e é muito difícil pessoas piorarem no ambiente desculpa, uma pessoa melhorar no ambiente que a piora. É. É muito complicado. Tem uma história muito legal de um peixinho que foi colocado no aquário e o aquário estava com a temperatura muito quente. Então ele chegou e ele começou a se queimar. E ele olhou para os outros peixinhos do aquário e estavam todos meio queimados, né? Peixinhos que já foram colocados no aquário desde que nasceram. E ele falou bem assim: Nossa, tá quente a água aqui? Aí os peixinhos perguntaram assim: Que água? Os peixinhos nem sabiam que era água, porque eles já estavam ali há muito tempo, eles nunca tinham tido variação. Então, às vezes, você só sabe ser feliz daquela forma, às vezes você tá comendo mal, às vezes você tá bebendo mal, e você não consegue entender que existe outro contexto além daquele, porque você tá tão inserida, tão submergida naquela história, que aquilo ali é seu mundo e acabou. Então, é engraçado isso. Eu conto essa história dessa paciente que ela começou a desenvolver depressão, porque ela saía com muitos caras que maltratavam ela. E aí, quando eu vou conversar isso com amigas que estão sofrendo a mesma coisa, elas estão tão envolvidas naquele meio, com amigas que também estão daquela forma, né? Com aquele senso de liberdade. Não, mas eu faço isso também. Que elas não conseguem perceber e vincular que os problemas emocionais que elas vêm tendo estão justamente ligados àquilo que ela está vivendo. Porque aquilo é a realidade dela, na cabeça dela nem existe outra. Mas eu tô vivendo igual todo mundo vive, não? Não, você não tá vivendo igual todo mundo vive. Você tá vivendo dentro de um grupo separado, que é um grupo que se machuca o tempo todo, dentro de relacionamentos de pessoas que não querem ter comprometimento afetivo e por conta disso te tratam igual cachorro pra não se apegar com você. É muito simples, e óbvio que isso ia ter um preço. Só que isso tem também na turma do churrasco, na turma da cerveja, na turma da balada, na turma das viagens o tempo todo. Isso tem em cada turma. Então, é muito difícil você mudar a própria história sem mudar o seu ambiente. Se você tem Maravilhoso. um grupo de chazinho que come bolo sexta, sábado, domingo, segunda e terça para confraternizar, aquele grupo de bolo tá mudando o seu corpo, a sua história. E é claro, né? Isso não é um convite para largar suas amizades, não é isso. Mas talvez você dividir um pouco mais seu tempo entre amizades que te ajudam a crescer como pessoa e controlar a sua impulsividade, e aquelas amizades que talvez no domingo, um bolinho, não vai fazer tanta diferença. Sim, sim. E até conhecer novas pessoas, né? Exato, Networking. exato. Então, assim, você pode entrar num grupo de corrida, você pode ir numa academia que trabalha mais, não a musculação solitária, mas um crossfit, um treino funcional, uma dança, para você realmente estar ali envolvida, né? É. Começa a andar com uma pessoa que reclama pra caramba, pra você ver se você não vai começar a reclamar. Não é? É, todo mundo tem uma amiga de treino também, uma amiga que sabe que no Instagram, amiga, posso treinar com você essa semana? E começa a desenvolver amizades diferentes que unem o seu propósito, Sim. Porque né, com o senão não dela. sai do lugar. Foi Não sai do importante a gente lugar. ter tocado nesse assunto, porque realmente, às vezes, você tá ali, pô, eu quero mudar. Mas, pô, toda vez no seu trabalho, é a mesma. Sim. Aí tudo bem, Nutri, o que que eu vou fazer, né, no trabalho? Eu não tenho o que fazer. É isso que ele falou, cara. Cara, as redes sociais estão aqui pra isso, é que vocês usam de forma errada. Sim. Então, começa a seguir pessoas que vão realmente te motivar.
assiste o canal Mente Nutrida. Olha aqui quantas pessoas maravilhosas já passaram por aqui, dando dicas preciosas, bate-papos que vai trazer insights para vocês, Claro. que vai Ouve no trazer treino. coisa boa, né? Ouve no treino, No ouve no treino, no carro. Mudar o trânsito. ambiente, assim, totalmente é muito importante pra galera que tá solteirona. Começa a se ligar um pouco mais no cônjuge que treina, que se Sim, alimenta bem, né? Não adianta nada, por exemplo, poxa, eu quero emagrecer. Aí eu vou começar a namorar a pessoa que não liga pra uma boa alimentação e boa qualidade de sono. Você não vai emagrecer. Até porque vocês não vão sair pra comer bem, vocês vão sair pra comer mal, vocês vão dormir tarde, vocês vão ver série até 3 da manhã. Então, de novo, mude o ambiente, né? Ou ajude o seu ambiente a mudar, que é mais é, difícil, é né? mais É mais difícil. difícil. Mas você sabe que, ó, falando sobre isso é muito legal. Porque às vezes aquela pessoa ela conseguiu vencer ali no meio de todos Sim, e ela começa a ser Nossa, tô batendo o tempo todo aqui. E ela começa a ser a inspiração. sim, Porque assim, cara, o meu marido, ele fala uma coisa muito interessante quando a gente vai conversar ali, e fala: "Denise, todo mundo quer ser melhor. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser magro, todo mundo quer. sim, Mas a pessoa vive ali, no limbuzão, sim, né? Na zona de conforto. Aquele 1% que tenta sair. Então, ele fala muito sobre isso, que o meu marido ele não bebe. sim. Nada. Não, e aí a galera pega no pé, né? Uhum, Pô, você não bebe? Como assim? Parece que todo mundo tem que beber. Se você não sim. bebe, você é um ET, E né? ele que é o superior, né? Não, e aí ele quer Ah, nossa, você não bebe, tá ligado? Você quer usar. Aí ele fala: "Denise, todo mundo gostaria de não beber". Sim. E eu comecei a entender isso. Só que é difícil. Porque todo final de semana tem balada, todo final de semana tem um negócio. Então a galera, ele falou que tem amigos que já falou: "Cara, como é que você consegue não beber?" Porque é difícil. É, isso que você falou é uma coisa muito legal, né? Todo mundo sabe que é bom, né? E uma das coisas mais legais da vida é você controlar a sua impulsividade. E o álcool é um impulso, querendo ou não, é um anestésico da vida. Você usa aquilo ali para sair de si. Eu acho que a primeira coisa que as pessoas precisam se confrontar é por que você precisa sair de si para se sentir bem. Primeira coisa. Se você tá saindo de si demais, tem alguma coisa errada dentro de você. E a segunda coisa que eu quero mostrar é que engraçado como as pessoas não apoiam nossas boas decisões, É. né? E eu sinto que existe uma inveja muito grande ou uma certa proteção natural. As pessoas elas tentam burlar os comportamentos de pessoas próximas, que elas sabem que estão certos, mas que é melhor não ver ninguém fazendo, que aí você se sente bem dentro das suas Isso. desculpas. Você fala bem assim, ó, não, mas é impossível não beber. Não tem como sair não beber. Ainda mais eu, que trabalho o dia todo, que tenho uma vida difícil e tenho 2 filhos. Aí, de repente, você vê um cara com uma vida difícil igual a sua, com um trabalho igual o seu, com o mesmo número de filho que você tem, que consegue não beber. Aí você fala assim, cara, então não era difícil, eu só não queria. E aí você começa a se sentir mal, porque você vê que você é o culpado daquilo, aquela escolha é sua. Não é porque o mundo. Não é, é você. E aí, por conta disso, você tenta burlar o próximo. Então você fala assim: nossa, pra que você tá sem beber? Nossa, é muito chato sem beber. Que não sei. Você queria. Mas se você consegue convencer que aquela pessoa tá errada e que ela pode beber, que ela deve beber, aí todo mundo fica ali, ó, É. no mesmo limbo de novo. Nossa, você falou isso Você perfeito. diminui a média de todo mundo e fala assim: opa, agora a culpa não é minha. Agora tá todo mundo no mesmo jogo. É perfeito isso que você falou. Eu fui fisiculturista, né, Sim. então eu e meu marido. Aham. Então a gente passou aí muitos anos da nossa vida, tipo, realmente fazendo dieta severa, né. Sim. E eu vivi isso na pele. Eu não digo que é preconceito, digo que é bullying, né, mas eu sofri muito bullying, muito bullying. Eu Claro. tenho 2 histórias, uma assim que é inacreditável. Eu fui num churrasco, e aí eu levei a minha marmita, e eu estava comendo nessa mesa aí, saiu uma pessoa lá de longe, ela pegou a minha marmita, Lucas. Até hoje eu não consigo entender essa história, a gente ficou meio que assim. Ela levantou a marmita pra galera da festa e falou: "Gente, olha aqui, ela tá comendo E você nem marmita". conhecia a pessoa? Não, não. Ela me odiou por ela me viu comendo a marmita, ela falou: "O que que essa mulher tá comendo?". Ela me odiou, ela teve um ódio tão profundo por mim que ela quis, sabe, me Nossa, ela é muito machucada. ela levantou a minha foi assim um negócio que a gente ficou, aí eu peguei minha marmita de volta, e esse dia eu estava de top, eu estava pré-campeonato, as minhas veias estava pulsando da Aham, barriga, sabe. aham. Eu nem liguei, mas é uma história que cara, foi muito sinistro. E teve uma vez que eu fui numa pizzaria, e eu estava de dieta, eu ia competir, fazia, sei lá, Sim. uns um mês,
Não podia. Aham. E eu levei também a minha comidinha. Cara, mas a galera achou um absurdo tão grande. Lucas, eles me humilharam, fizeram chacota de mim. Eles ficaram tipo, sabe? Ai, olha aí, haha, por isso que é assim, só come salada. O que que você deve comer o dia inteiro? E ficaram isso a noite inteira. E eu ali, comendo de boa, sabe? Sim, sem Mas, sofrimento, né? mas aí eu pensando o tempo inteiro assim, cara, se eu tô num lugar, numa festa, e eu abro um Big Mac, eu não vou ser alvo de chacota. Mas se eu abro uma salada, eu vou ser. Então, olha só que distorção, É. né? É porque o fisiculturismo é um esporte que causa muita inveja, porque é um esporte que lida com a estética, né, na sua mais boa forma. E olha que engraçado, talvez se você fosse lutadora de boxe profissional e todo mundo soubesse disso, você tá batendo peso, fala assim, ah, fulano vai comer hoje que tá batendo peso porque tem a luta. Eu tenho certeza que todo mundo ia respeitar 100%, porque boxe é um esporte. E aí, como o fisiculturismo ele tá vinculado a você estar muito bonita, com um corpo muito bonito, eu acho que as pessoas tentam burlar, porque é uma maneira que elas têm de pisar em você. Tem uma frase que eu amo, que é assim, que o sonho do oprimido é se tornar um opressor. Olha. Então, assim, talvez a pessoa ela te vê como superior a ela, não é, né? Mas a pessoa te vê como superior a ela naquele aspecto, e ela vê assim, caramba, eu tenho uma oportunidade de pisar nela, É, então eu vou sim, humilhar ela. sim. Essa é minha oportunidade. Não, e além disso, o fato, assim, de não sei se você já teve pacientes que passaram por isso, mas assim, como fazer dieta incomoda os outros, Sim. né. Então assim, eu trabalho muito isso dentro do consultório, eu falo: "Ó, você vai sofrer bullying". As pessoas vão te encher o saco porque você tá de dieta. E aí eu até falo: "Não fala que você tá de dieta. Né, né? Fala que seu colesterol tá alto, fala que você tá doente". Ai, gente, é horrível falar isso, mas porque as pessoas pegam no pé de quem tá fazendo Sim. dieta. E não é, eu não acredito que é inveja. "Ai, eu Não. tô com inveja". É porque é aquilo que a gente estava conversando Proteção. antes. A pessoa gostaria de estar fazendo, mas por ela não fazer, ela quer encher o saco, É, né. a pessoa ela gostaria de fazer a dieta, mas como ela tá vendo outra pessoa fazendo e ela não tem ainda vontade de fazer, Isso. ela prefere fazer de tudo para que você não faça dieta, porque aí todo mundo se nivela na mediocridade. Isso. E aí as desculpas dela passam a ser aceitas, que ela sempre inventou essas desculpas pro mundo, né? Nossa, fazer dieta é muito difícil, ninguém consegue fazer dieta. Nossa, mas eu sou mãe, nossa, mas eu dou aula, nossa, mas não sei o quê. Nossa, com a minha vida é impossível fazer dieta. E aí quando você vê uma pessoa fazendo dieta com a vida igual a sua, você vai burlar ela pra as suas desculpas não caírem, né? Porque se ela conseguir, suas desculpas caíram, né? É, Você pronto. vira a culpada da situação. Ó, só pra não te deixar tão culpado, eu já fiz isso, né. Eu Ah, é lembro de uma normal. época que o Marcelo estava em competição, eu não estava, e Sim. aí eu não estava no meu físico de campeonato, e aí eu vendo ele fazendo dieta, eu: "Ai, que saco, tá, olha só". Burlando ele. E eu gosto de falar isso porque é do ser É do ser humano. humano. É um mecanismo de defesa. É, e aí eu: "Ai, que saco, você tá de novo assim". Pô, eu já passei por isso, e olha eu fazendo isso com meu É. marido, mas por quê? Naquele momento eu queria estar É. fazendo. E são frases, assim, que são clássicas em todos os lugares, né. "Pra que você tá fazendo isso? Você tem que ser feliz. Boca foi feita pra comer. Por isso que eu não faço Ai, eu dieta. adoro isso, É, por isso que eu por não isso que faço eu não faço dieta. dieta. Olha aí como a vida dela é chata. É? Nossa, olha como ela é triste. Nossa, eu prefiro". E, gente, eu olho pra pessoa, tá lá a pessoa com todos os problemas do mundo relacionados ao sobrepeso e obesidade, tendo a coragem de virar pra mim e falar que eu não sou feliz porque eu tô me cuidando. Não, e quem é a pessoa pra saber se eu sou feliz ou não? Exato. E desde quando somente a comida é uma fonte de prazer? E quem é aquelas revoltada, né? E É. quem é a pessoa também pra não saber se eu não como? Porque a gente Exato, come, pelo amor de exato. Deus. É. Eu tenho minha refeição livre, todo mundo sabe, eu faço minhas refeições livres. Mas que nem a gente falou Que às vezes foi desde no o dia anterior. início. Ah, foi agora. E eu É. falo às vezes, você sabe o que eu falo? Ó, outra que eu passei, eu passo tanto sofrer, eu não sei se é você por homem, você não passa, eu acho que mulher passa mais. Em festa de aniversário, Lucas, fato. Primeiro, eu não como bolo, eu não como coxinha, porque eu não vejo graça nenhuma, e eu não acho que vale a pena ser uma refeição livre. Sim. Eu não acho que vale a pena eu gastar a minha. Eu prefiro comer pizza, comer hambúrguer, comer sushi. Coisas que te atraem, de fato, né. Então, em festa de aniversário, e eu tenho um filho de 4 anos, então dá-lhe festinha pra mim. Aham. Eu não vejo graça, então eu passo graças batidas. Só que as pessoas não se conformam com isso. Então as pessoas grudam em mim e falam: "Você não vai comer bolo?" Aí eu: "Não". "Como que você consegue não comer bolo?", sabe? Aí eu: "Ah, não, é porque você tá de dieta". Aí eu viro e falo: "Não, porque se eu quisesse comer a festa inteira, eu não ia engordar. Eu não ia engordar naquele momento se eu quisesse comer o dia inteiro".
Porque eu faço dieta, minha gente, há 10 anos. Você acha que é um dia que eu vou Ah, engordar? comi 2.000 calorias na festinha. Tipo, Diferença nenhuma na vida. e daí? Meu 99% é super regradinho. Tipo, amanhã eu vou estar um pouquinho inchada? Ok, mas eu vou engordar porque. Então é isso também, Mas eu, né? eu entendo as pessoas, assim, que enchem o saco quando a gente não quer comer numa festinha. Porque, na verdade, elas nos julgam com os olhos do sofrimento delas. Porque, para elas, é um sofrimento dilacerador não comer aquele bolo. E elas não entendem que talvez para outra pessoa não seja. Então, assim, para É, você, tá sossegado. é. Mas aquela pessoa, ela é tão refém de prazer em comida que ela te vê sem você comer o bolo, ela pensa assim: meu Deus, se eu tivesse sem comer bolo, eu ia estar sofrendo de estar me debatendo no chão. Então essa pessoa deve estar sofrendo muito. Então eu vou lá falar pra ela que tá tudo bem e perguntar por que que ela não tá comendo. Então ela te julga com os olhos dela. É. Não passa nem um pouquinho na cabeça dela que não existe sofrimento na sua decisão. Nossa, louco É isso, hein? loucura, né? Louco isso daí você resumiu. E foi um resumo já pra gente finalizar, porque a gente tá mais de uma Já? hora. Passou muito rápido. Muito rápido, eu amei esse bate-papo. Você viu que a gente começou muito falando sobre calorias, e aí a gente entrou no meio da mente, pra vocês verem como, cara, tá tudo relacionado, né? Certeza. Na forma de você realmente pensar. Lucas, você tem algum recado pra passar pra essa galera que tá assistindo a gente, que a gente massacrou ela, a Ah, gente. Oh, meu Deus, olha, me perdoa, assim, né? Alguma coisa aí te ofendeu, se a gente mas tocou na ferida, né? mas assim, cara, nós somos bonzinhos no consultório, né? Sim. Então, você tem aí pra falar pra essa pessoa que tá assistindo, que quer emagrecer, o que que você pode vir aí com uma frase Eu vou boa. fazer um resumo um pouco do nosso papo, né? A gente começou falando que meu Instagram eu mostro muitas calorias das comidas e às vezes eu comparo, mostro que um açaí pode ter muita caloria, eu já tô falando que pode não ter, que às vezes uma promoção do hambúrguer tem muita caloria, pode não ter, que tudo é uma questão de decisão. E eu acho que o que fica do papo principal em relação a comportamento é que muitas vezes a gente só quer emagrecer, mas não entende que por trás do emagrecimento a gente precisa vencer alguns monstros. Mas a gente não quer lidar com aqueles monstros, a gente só quer emagrecer. E a gente procura um médico que tem injeção que vai fazer a gente emagrecer, ou um nutricionista que tem um projeto que vai fazer a gente emagrecer, ou não sei quem que tem uma coisa para emagrecer, ou treino milagroso para emagrecer. E assim, essas coisas elas vão te ajudar, desde que você lide com o seu comportamento, desde que você lide com o seu ambiente, desde que você lide com as suas frustrações, com os seus monstros, com o que te faz feliz, com o que te faz triste. Então, assim, entenda que está tudo totalmente correlacionado. E, por fim, tenha empatia pela sua história. Você não é obesa, você está obesa, tá? Ou então, você não é aquilo, você não precisa se definir pelo seu corpo, você precisa ter amor próprio para se mudar. A gente não pode aceitar a nossa condição, se é uma condição patológica, se você está doente, se isso te faz mal. Eu sei que o mundo impõe que você aceite como um senso de liberdade, como se isso fosse amor próprio ou isso fosse empoderamento feminino. Isso não é empoderamento feminino, tá? Uma mulher empoderada é aquela mulher que está no domínio do seu corpo, que se ama e por isso decide se amar, se cuidando. E boa sorte pra você. Ai, que lindo! Eu amei nosso bate-papo, Foi ótimo, amei. foi Você ótimo. atende aqui em Brasília? Eu atendo em Brasília, eu atendo na Asa Norte, em Sobradinho e online. Eu vou deixar também na descrição aqui do canal, o seu YouTube, Perfeito. Meu Instagram, o Lucas seu, Rabelo o seu Nutri. YouTube não, o seu Insta. Você que ficou curiosa ou curioso com esse papo das comparativos de alimentos, você vai gostar, mas que isso não desenvolva um trauma em você, não é minha intenção. Amei, gente. Deixa aqui no comentário o que que vocês acharam do Lucas. Se nós fomos muito maldosos ou não. Não esquece de deixar seu curtir, isso é muito importante para o crescimento do canal. E eu tô muito feliz que você esteve até aqui. E antes de finalizar, adorei, porque eu vou finalizar de uma forma muito linda, que tá dentro do contexto, que é o seguinte: olha aqui, ó, o que eu tenho de presente para você. Nossa! Um alfajor, Vou ganhar tá? um alfajor. Nutricionista come chocolate, gente. minha gente.
gente, tá? Mas treina, dorme bem, come chocolate. Exatamente. Isso daqui é exceção, não é regra. Então, um presente da Ouro Que Preto pra você, delícia! que esteve aqui no canal. Muito obrigado. Vou ser Depois, muito feliz ainda hoje aí, comendo. experimenta, é maravilhoso. E aí, marca eles. Marco, com certeza. Eu vou Maravilha. amar. É bom que amanhã eu treino perna de manhã. Eu já vou Aí, estocando esse glicogênio agora. Pra quem não sabe, estratégia de nutricionista, né? Quem treina em jejum geralmente come um pouquinho mais à noite, ó. Treino tá rende vendo, mais. galera? Tudo é usado de forma estratégica mesmo. Exatamente. Ah, e antes de finalizar mesmo, galera, você que ouviu tudo, né, até agora, vocês entendem a importância de ter um nutricionista? Não importa quem seja, por isso que existem tantos profissionais aí, porque cabe a você ter empatia com o profissional. Então tem eu, Sim. tem o Lucas, tem tantos outros. Então se você tá nessa batalha do emagrecimento, procura um nutri. Não é assim tão sofrido. Se tá sendo sofrido é porque tá errado. Você tá fazendo de forma errada. Então, tem um acompanhamento com um profissional que você vai ver que você vai conseguir seus objetivos rápido, né? Bem mais rápido do que você sozinho, e não somente o emagrecimento em si, mas toda essa melhora que a gente conversou aqui, tá bom? Um beijo pra você e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.